Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre quantização. A quantização é a segunda etapa da digitalização. A primeira é a amostragem, depois a quantização e depois a codificação. A amostragem a gente fatia o sinal no tempo e a quantização a gente vai fatiar ele na amplitude. Tá? Então, a gente pode perceber aqui nesse gráfico que o sinal está fatiado em 6 pedaços. A quantidade de níveis que vão ser quantizados vai depender do número de bits. Se você tiver 3 bits à sua disposição, você pode fatiar ele em 8 pedaços, seria 2 elevado a 3. Então, a quantidade vai depender do número de bits que se tem, tá? E aí uma coisa interessante é, mas qual o tamanho desses fatias, né? Aqui eu vou apresentar para vocês o que é a quantização uniforme. Então, a quantização uniforme, ela vai definir que os espaços entre os níveis eles vão ser sempre iguais. Tá? Então, você pode definir esse espaçamento, esse passo, como sendo 2 vezes a amplitude do sinal dividido por L. Tá? Vai ser 2x de m se ele for um cosseno, por exemplo. Então, a amplitude do cosseno, se for 10, vai ser 2 vezes 10, porque tem 10 para cima e 10 para baixo. Caso não seja um sinal onde o eixo 0 ele é divisor do sinal, você pode botar assim, o passo vai ser igual ao valor de pico a pico sobre L. Tá? Então, o valor de pico a pico sobre o L. E esse L aqui é 2 elevado ao número de bits. Tá? Então, se eu tenho 3 bits, L igual a 8. Tá ok? Então, só que, diferente da amostragem, pessoal, a quantização ela tem um errozinho. Existe o erro de quantização. E que erro de quantização é esse? Tá? Se a gente for olhar esse pontozinho aqui, ó, ele não está exatamente no nível 5 aqui. Então o que, é que vai acontecer? Eu vou ter que colocar ele como sendo ou 5 ou 6. E ele assumir 5 ou 6 é o que a gente chama de erro de quantização. Tá? Então, a quantização vai ter um erro que é de a gente aproximar o valor da amplitude para um dos valores de níveis. Né? Aqui tem um outro caso, né? Aqui a gente pode também ou para 4 ou para 3. A essa mudança aqui a gente vai chamar erro de quantização. Tá? Então, como é que eu vou medir o erro de quantização? Tá? Se a gente fizer pela distribuição uniforme, a gente vai definir o erro como sendo o valor que a gente quer vai ficar sempre mais próximo do nível. Então, o erro máximo vai ser de delta sobre 2, ou do tamanho sobre 2. Vai ser o maior erro que a quantização uniforme permite. Então, se a gente voltar lá para aquele gráfico, seria esse daqui está mais perto de 3 ou de 4? De 4. Então, ele vem para 4. Qual é o erro dele? Vai ser 4 menos o valor dele. Como ele é maior que 3,5, vai dar um erro menor do que meio, tá? Então aqui o passo é de 1, né? Tá passando de 4 para 3. Se o passo é de 1, o erro máximo permitido para esse caso é 0,5, ok? Então aqui a gente vê um exemplo, tá, de um sinal amostrado. Aqui está variando de 1 a menos 1. Então aqui ele foi com 3 bits, ele pode dividir em 8 pedaços, foi dividido aqui em 8 pedaçozinhos. Tá? E a gente vê aqui o sinal quantizado. Vejam, o comportamento do sinal é muito parecido, tá? Mas não é igual. Tá? Ele perde alguns pontos. E aí o erro desse daqui é você pegar simplesmente esse sinal menos o original. O sinal quantizado menos o original, e aí a gente tem esse erro aqui. Se a gente aumenta para 8 bits, o que é que vai acontecer? Se eu aumento para 8 bits, o meu espaçamento agora ele vai ser menor. Se o espaçamento vai ser menor, o erro também vai ser menor. Então a gente percebe aqui nesse gráfico que o erro ficou um pouquinho menor, tá? Um pouquinho não, bem maior, né? Aqui vocês podem perceber que está em 5 e menos 5, aqui de 0,2 e menos 0,2, mas aqui está multiplicando por 10 a menos 3. Então quando eu aumento o número de bits, eu diminuo o erro de quantização. Para vocês terem ideia, se a gente olhar em relação ao sinal ruído, para cada bit que eu aumento, eu dobro, eu pego o meu erro e diminuo pela metade. Tá? Então, eu aumentar um bit, eu diminuo o erro pela metade,
4 vezes, na verdade, não vai estar não, por 4 vezes, tá? É 6 dB. Pessoal, eu quero agora fazer um exercício com vocês, né? Quero que vocês imaginem que nós temos esse sinal aqui, tá? Que ele tem amplitude 9,8 no primeiro ponto, 9 no segundo, 2 no terceiro, 0 no quarto, 2,5, 6 e 9. E aí eu quero fazer a quantização desse sinal, tá? Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Primeiro a gente vai ter que achar o passo dele, tá? Então, o passo desse sinal aqui, esse sinal aqui, eu vou dizer que ele tem um V de pica-pico de 10, tá? Então, V de pica-pico igual a 10, tá? Então, L é quem? L é 2 elevado a B. Como B é 2 bits, então vai ficar 2,2, tá? Então, isso daqui vai dar 2,5. Então, nós achamos agora o passo. Para a gente fazer esse passo agora a gente vai ter que fatiar ele em 4 partes iguais. Tá? E onde o erro máximo tem que ser meio. Então, vai a dica, tá? O erro máximo, tá? O erro máximo é igual a delta sobre 2, que é igual a 1,25. E esse erro máximo é muito importante, tá, pessoal? O que é que você vai fazer? Você vai pegar esse 1,25 e vai escolher se você quer começar a fatiar do menor valor ou do maior. Tá? Então vamos pensar que é do menor. Então, o primeiro, se você pegar do menor, o primeiro valor de fatia aqui vai ser 1,25. Qual vai ser o segundo valor? O segundo valor vai ser 1,25 mais 2,5, porque eles têm que ter o espaçamento de 2,5, tá? Não, então vai dar 3,75, na verdade, né, pessoal? Estou corrigindo aqui, 3, porque é 1,25 mais 2,5. Então dá 3,75. Qual vai ser o próximo valor? Vai ser 3,75 mais 2,5, que vai dar 6,25. O próximo vai ser 6,25 mais 2,5 também. E aí você vai ter os 4 partes iguais, tá? Então, na verdade, os nossos níveis vai ser um em 125, o outro em 3,75, o outro em 6,25 e o último vai ser em 8,75. Por que eu estou fazendo esses valores aqui? Porque eu estou escrevendo eles aqui. Porque agora eu vou olhar para eles e vou verificar qual desses valores aqui vai estar. Por exemplo, 9,8. Qual é o valor qual o nível mais próximo do 9,8? O valor mais próximo dele vai ser de 8,75. De 9, 8,75. De 2 eu posso escolher 1,25, 3,75, mais próximo, 1,25. De 0, 1,25. De 2,5, 2,5 aí tem ele está bem igual, né? Ele está 1,25 para cima ou 1,25 para baixo. E aí você vai ter que definir. No meu projeto eu posso escolher que vai ser sempre abaixo ou sempre acima, tá? Então vamos definir que todo o projeto vai ser sempre abaixo. Então eu vou colocar que ele é 1,25. Então o erro vai ser em módulo, tá? 9,8 menos 8,75 dá 1,05 para esse caso. Aqui vai dar módulo 0,25. Nesse caso aqui vai dar 0,75. Nesse caso aqui módulo 1,25 e nesse caso aqui também o erro vai ser 1,25. Então, qual é o segredo aqui? Primeiro, você definir o tamanho do delta, que vai ser o V de pica-pico sobre L. Tá? Depois o erro máximo, tá, pessoal? O erro máximo aqui que vai ser delta sobre 2. Desse erro máximo, desse valor do erro máximo, você pega o início, soma ele e coloca o primeiro nível como sendo o valor mínimo mais o erro máximo. E a partir daí você vai criando os níveis, somando sempre o valor de delta. Então, por isso que ficou 1,25,
3,75, 6,25 e 8,75. Tá? Depois você vai para os valores das amostras que você tem e vai escolher para qual desses níveis você vai substituir. No caso aqui, 9,8 foi para 8,75, 9 foi para 8,75 e assim sucessivamente. Tá, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima.